Boa tarde a todos. Meu nome é Alberto Murray. Eu sou o coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e fazemos agora o primeiro evento do ano de 2024, ahm, com a presença de ilustres advogados e com a honra também de termos conosco o desembargador Eduardo Nishi. Nós vamos tratar hoje da análise do projeto de lei número 3/2024 e a criação do gestor fiduciário. Eu desde já agradeço a presença de todos que estão nos ouvindo nesse momento e vou rapidamente ler o currículo de cada um dos apresentadores de hoje e em seguida vou passar a palavra para eles. Alex Ratanaka, especialista em contencioso civil e empresarial, com ênfase em disputas no mercado financeiro e de capitais. Atua representando instituições financeiras, fundos e multinacionais em litígios transfronteiriços, insolvência, reestruturações e ações coletivas. Sua experiência inclui processos administrativos perante a Comissão de Valores Mobiliários e o Banco Central do Brasil. Com quase uma década no Bank of America, Merrill Lynch e Goldman Sachs, também tomou decisões em negócios desses bancos. Antes de ingressar no Matos Filho Advogados, aonde é sócio, trabalhou em Nova York e Londres e é membro ativo de organizações como a TMA, INSOL, International Chamber of Commerce e da OAB São Paulo. Doutor desembargador Eduardo Azuma Nishi. Doutor Eduardo possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, em 1983, e Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Mestre em Direito Comercial pela PUC de São Paulo, atualmente é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tem experiência na área do direito da administração, com ênfase em direito empresarial. E, por fim, temos a doutora Luciana Celidônio, que é sócia das áreas de reestruturação e solução de conflitos do BMA Advogados, mestranda em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e LLM em Business and Economics pela Georgetown University Law Center e especialista em Direito Societário pela GV Law. Vamos, então, entrar no tema da nossa discussão. O primeiro palestrante de hoje será Dr. Nishi, desembargador. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, Alberto Murray, pelo convite, pela apresentação. Cumprimento a todos os ouvintes, em especial os associados da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, ao Fernando Sirra, Paulo Perrotti, pelo convite formulado, e cumprimento os colegas Luciana Celidônio e Alex Ratanaka, que estão compartilhando esse painel. Com muita alegria e satisfação que estamos aqui falando sobre um tema novo, ainda vai ser muito debatido, a meu ver, e tem por objetivo, esse PL 3 de 2024, objetivo aprimorar o processo de falência, dando mais agilidade ao processo, dando mais eficiência ao processo falimentar, que inegavelmente é ruim. Nós temos que concordar com isso, razão pela qual tudo que vem ou procura aprimorar o processo é, a princípio, bem-vindo. Dados do Ministério da Fazenda apontam um percentual
muito pequeno de recuperação dos créditos quando em fase de falência. E, por outro lado, também, de uma forma ruim, durando muito tempo. Dura-se muito tempo e realiza-se muito pouco. E para o processo ou para o sistema de insolvência, para os negócios em geral, é muito importante que a falência melhore, a falência tenha mais um índice maior de recuperação, que dure menos. Porque isso também afeta a própria qualidade do processo de recuperação das empresas. Nós sabemos que quando da aprovação de um plano no âmbito da recuperação judicial, existe de um lado a necessidade do devedor e a resistência do credor em negociar, em conceder, em ceder, mas contra o credor tem sempre o fantasma da falência, que é a pior hipótese. É a hipótese que ninguém quer chegar, porque é ruim. Se fosse um processo melhor, que tivesse mais recuperação, não estaria-se tão pressionado pela não falência. Então, naturalmente, uma melhora nas condições da falência acaba também influenciando no processo de recuperação das empresas e da economia como um todo. Melhora a eficiência, reduz o custo do crédito. Então, a falência é uma peça importante. É uma peça importante porque visa essa melhora nessa qualidade das recuperações e no tempo que se obtém para a concretização dessa fase de venda, coleta, venda e pagamento de credores. Então, o ponto principal no projeto é a maior participação dos credores nesse processo. Então, a ideia é dar mais poder aos credores, entendendo que essa é a forma de melhorar essa efetividade do processo falimentar. A ideia é que a economia como um todo ganhe. Né? Busca-se eficiência, agilidade nos processos e procura-se, então, de uma forma muito rápida, mais rápida, recolocar os ativos para a atividade produtiva na economia. Ou seja, o processo falimentar ela visa também permitir que o ativo não se deteriore com o tempo e que se possa cair nas mãos de quem empreenda e que possa, de uma forma diferente, que o falido não conseguiu fazer, e fazer dos ativos uma atividade produtiva. Então, aponto como minha visão em relação às principais proposições desse projeto de lei número 3, a criação de uma figura nova que é o do gestor fiduciário. É um gestor que passaria a administrar a massa falida, que hoje a gestão da massa e a representação é feita pelo administrador judicial. Então, o administrador judicial, na recuperação, tem uma função que é o longa-manos do juiz, ou seja, o assessor do juiz, e no processo de falência muda-se essa função do administrador judicial para representação e gestão da massa com fins à realização dos ativos de pagamento dos credores. E aí é que esse projeto de lei cria um gestor fiduciário que faria, às vezes, do hoje administrador judicial. Então, teríamos um administrador provisório que, no caso de eleito um gestor fiduciário, substituiria
o administrador nessa função. Não é um processo, não é um requisito de toda falência. Umas falências não terá, muitas falências, a meu ver, não terá essa figura do gestor fiduciário, mas poderá ter, como está previsto no PL 03. Diz o que procura-se com isso privatizar o processo de falência. Ou seja, aqui tem uma alteração significativa em que essa gestão da falência passa a ser feita por um gestor eleito pelos credores. E daí por que a privatização? No caso dos administradores judiciais hoje, ele é eleito pelo juiz. É o juiz que escolhe diante de um pressuposto de que o administrador judicial fará a gestão, a administração da massa, olhando os interesses não de um ou outro credor, mas da massa dos credores. Tem uma visão pública, a meu ver, social, né? Diferente a meu ver, da proposição que hoje existe, que é a figura desse gestor fiduciário que seria eleito escolhido pelos credores. Então, a diferença é que gestor administrará e representará a massa, e se sua designação não será feita pelo juiz, como acontece atualmente com o administrador judicial. Esse administrador, que é o gestor, fará a gestão da falência e venderá os bens para pagar os credores. Agora, para operacionalizar essa arrecadação e venda e pagamento dos credores, será feito um plano, né? Será baseado num plano esse que será feito por esse gestor. E esse plano, que é a novidade da reforma, não que não exista, porque uma das atribuições do administrador judicial é fazer um plano. Mas aqui o plano ganha um relevo, porque ele é de iniciativa do gestor. Então, nesse plano, haverá disposições sobre procedimentos de realização de ativos, pagamento de credores e pagamento de credores, de modo a permitir que, teoricamente, os credores recebam seus créditos em maior volume e menor tempo, dada a eficiência que se espera nesse processo. Esse plano poderá propor várias formas de venda com os bens individuais ou em bloco. Para acelerar o processo de falência, a proposta dispensa a aprovação judicial para a venda de ativos e pagamentos dos passivos, após a aprovação do plano de falência pela Assembleia Geral dos Credores e homologado pelo juiz. Então, aqui eu acredito que é uma grande mudança, vamos dizer avanço ainda, mas uma mudança, porque uma vez aprovado o plano, não há mais interferência do juiz em relação ao cumprimento. Claro que o juiz ainda apreciará questões que forem discutidos quanto à legalidade, né, quanto aos procedimentos, mas não em relação ao que for aprovado pelo plano. Então, uma venda de um ativo, não haverá mais a aprovação do juiz, desde que constante do plano. Esse plano poderá ser aprovado de uma forma expressa ou tácita. A lei prevê que, se houver uma impugnação, uma objeção por pelo menos 15% dos credores, aí o plano é submetido à Assembleia dos Credores. Então, será convocado uma Assembleia.
Caso contrário, o plano, se não houver oposição, ele é aprovado, independente da realização de assembleia. Então, se não houver oposição, ele é aprovado, homologado e executado. O projeto também prevê a alienação de bens. É uma flexibilização na alienação de bens. A legislação hoje, com a mudança, com a alteração trazida recentemente, prevê o prazo de 180 dias para a venda dos ativos. É um prazo apertado, objetivo, mas é um prazo hoje legal. Com o projeto de lei, existe, a meu ver, aqui já de cara uma flexibilização desse prazo. Inclusive, o próprio plano pode prever outros prazos. Então, é aquele prazo que é legal, que hoje é 180 dias, que visa dar mais celeridade ao processo, hoje ele está flexibilizado, mesmo porque existe a necessidade de se fazer a lista, depois convocação da Assembleia para nomeação do gestor fiduciário, posteriormente ainda tem prazo para apresentação do plano. Então, tudo isso somado vai além dos 180 dias, coisa que, à primeira vista, ela, do ponto de vista temporal, acaba dando uma elasticidade maior a esse prazo de 180 dias, que quis dar maior celeridade ao processo. O projeto também prevê a dispensa de avaliação de bens, se for de interesse dos credores, para que se possa ir direto ao leilão. Em muitos casos, é muito comum a duração muito grande, muito extensa do prazo de avaliação. Então, poderá haver, né, por vontade do gestor, mediante a aprovação dos credores, que haja dispensa de avaliação para determinados bens, para que ele seja vendido diretamente. Quais são, eu não digo restrições, mas digo preocupações. Então, primeiro, falar um pouco de preocupações em relação ao plano. Aqui existe uma preocupação nessa mudança de, pelo menos, posso dizer, comando ou um favorecimento dos interesses dos credores, em detrimento dos interesses de uma massa de credores. Então, como a gente sabe que qualquer maioria, ela tem interesses de um e de outros, e prevalece o interesse de uma maioria. Então, aqui nós teremos interesses, preocupação de alguns credores em relação ou em detrimento de outros, que hoje a lei ampara interesses do que se entende mais vulneráveis ou com interesse social, que é o caso dos credores trabalhistas, credores fiscais, né? E então existe essa preocupação em que há a contratação, porque existe uma escolha, e o pagamento por credores, que pode não representar o interesse geral dos credores. Então, uma preocupação é a escolha do gestor fiduciário que possa atuar em benefício de quem os elege, e não da coletividade dos credores. É uma preocupação. E não vejo que existir na lei ou no projeto de lei algo que possa dar segurança a esse aparente
conflito. Outra questão é a questão da remuneração. Hoje, no modelo atual, existe um teto máximo de remuneração do administrador judicial na falência, né, de 5% do valor dos ativos, ou da realização dos ativos. E aqui não existe disposição em relação a limites. Então, uma das grandes críticas em relação ao processo fragmentar é que o processo é caro e ele pode, ele mesmo, ser corroendo o ativo e, portanto, reduzindo aquele montante que seria destinado aos credores. E aqui existe uma possibilidade desse custo passar a ser maior do que hoje existe em relação aos administradores judiciais. Outra questão importante é a questão relacionada aos conflitos, imparcialidade, transparência, né? Então, como que porque os administradores judiciais têm uma função, por serem de confiança do juiz, serem imparciais, e tem uma atuação de cartorária, que é basicamente fruto de uma relação de confiança de quem nomeou, que é o juiz. Aqui nós teremos, então, o gestor fiduciário atuando nas habilitações, nas impugnações de créditos, que muitas vezes envolvem os próprios credores, quer dizer, os próprios principais credores que o escolheram, o escolheu. Então, aqui existe uma preocupação em relação a essa conflito, né? Então, falando um pouco desses princípios, porque a aprovação do plano está muito baseado, ou pelo menos baseia-se na experiência da recuperação judicial no conclave de aprovação dos planos. Mas aqui entendo eu que existem premissas absolutamente distintas do plano de recuperação judicial. No plano de recuperação judicial existem interesses de credores e devedores, existe concessões de lado a lado, mas a princípio, na falência, o que se tem que fazer é realizar os ativos da melhor forma possível e pagar credores na ordem em que se encontra na lei. Então, quando se fala em plano, o que estaria em jogo aqui? Aí a criatividade humana é muito fértil. Então já se fala em descontos de trabalhadores, desconto de fisco, desconto de toda a ordem, ou outras formas, mecanismos de privilegiar credores. Então, aqui existe uma preocupação muito grande em relação ao conteúdo dos planos. O que os planos podem ter? Até que ponto podem ou não dispor em relação a uma forma ou valores de realização, né? Então, aqui existe uma indagação como que efetivamente se daria o conteúdo desses planos. Também o projeto admitiu o pagamento de juros para créditos extraconcursais, em detrimento de credores concursais. Isso é uma preocupação também, né? São pagamentos de empréstimos, DIP, e juros em detrimento quer dizer, redução da massa destinada ao pagamento dos credores concursais. Também uma preocupação é a posição do falido. O falido, neste modelo, me parece,
não previa a possibilidade do falido opinar ou contestar o conteúdo do plano, muito embora ele possa ter interesse quando os débitos forem, o patrimônio for suficiente para pagar os débitos. Então, ele tem interesse residual, e aqui, no modelo, na proposta do projeto de lei, o falido é absolutamente afastado de toda a discussão em relação ao plano de falência. Então, isso aqui também é uma preocupação que existe. Outra preocupação também que nós estávamos conversando antes do início é a questão da responsabilidade do gestor. Qual que será a responsabilidade dele? Isso é uma questão muito importante. Hoje, o administrador judicial responde. E, por ser escolhido ou eleito pelo juiz, também tem a responsabilidade do Estado subsidiária. Aqui, como é que ficaria? Responsabilidade do gestor. Isso é um ponto importante, né? Até haver ou não interesse de empresas ou desses gestores em participar dos procedimentos falimentares. Por fim, eu faço considerações quanto à questão da oportunidade e utilidade das propostas, né? Tenho dúvidas quanto à oportunidade. Nós acabamos de sair, quer dizer, 3 anos de uma reforma grande, feita depois de 15 anos da lei original, que passou por muita discussão, muita sugestão, recomendações, e acabamos chegando numa alteração importante, benéfica. E muitas delas ainda não, em relação à falência, nem sequer começaram a surtir efeitos. Então, existe ainda muitas das disposições trazidas no 14.112 que ainda nem começaram a surtir efeito. Então, quando a Fazenda mostra números, está mostrando números de antes disso, até 2020. Né? Ao passo que questões como afastamento do preço vil, a própria fixação de 180 dias trazida pela Lei 14.112 de 2020, venda direta de bens, tudo isso afeta o processo falimentar, mas ainda as consequências, os efeitos não ocorreram. Então, talvez seja ainda prematuro falar em nós não temos evolução do processo falimentar quando sequer tivemos oportunidade para surtir os efeitos. E, dada essas preocupações, também faço considerações quanto à utilidade das medidas, né? Versus os riscos. Então, muitas das questões, principalmente em relação ao conteúdo do plano, as exposições do plano, provavelmente, certamente, dará margem de muita discussão judicial, né? Que poderá, talvez, não resultar na abreviação do tempo que se pretende. Espera-se que tenha uma rapidez na solução ou na implementação de medidas, mas muitas vezes vai se esbarrar em mais litigiosidade, visto que hoje nós temos uma situação legal que dá o tom daquilo que se pode fazer, o que se vai acontecer com o produto da arrecadação, né? São essas minhas pequenas, poucas e humildes considerações, e passando a palavra aos meus colegas que vão ser mais felizes que eu nas considerações, certamente. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Eu queria primeiro dar boa tarde a todos aqui, agradecer o convite também da gentil da CAN-CCBC, cumprimentar aqui o
Dr. Nishi, pela excelente apresentação e também pelo panorama que ele deu aqui para a gente. Acho que ele aqui preparou, vamos ter aqui a discussão um pouco mais. Eu e a Luciana, a gente vai focar em aspectos mais específicos da lei. Eu vou falar um pouco mais da parte do plano de falência, a Luciana na parte do gestor, mas o Dr. Nishi já deu aqui um overview do todo, expressou aí muitas opiniões importantíssimas e acho que tomara que a gente consiga manter aqui o ritmo com ponderações interessantes para todos. E também acho que, pelo fato de ser um projeto de lei, a gente ainda está falando de algo que está sendo discutido, que estava em um regime, e que continua, aliás, hoje de manhã eu chequei, está em regime de urgência, né? Mas há uma informação de que vai ser retirado do regime de urgência que tranca a pauta a partir do dia 18 ou 19 de março. Então, aparentemente, nós teremos tempo aqui para discutir esse projeto com um pouquinho mais de calma, um pouquinho de tranquilidade. Enfim, é muito importante que as associações, que as pessoas interessadas tenham a oportunidade de se manifestar, tendo em vista as mudanças importantes que estão sendo propostas, né, por meio desse projeto de lei. Eu queria, inicialmente, aqui até pedir licença, eu vou dividir aqui alguns slides, principalmente porque tem alguns números. Depois eu vou colocar alguns textos de lei, e até porque são textos de projeto, vou passar meio rapidamente, só para todo mundo ter uma ideia do que a gente está falando em termos de disposições. Deixa eu aqui só um instante. Aqui e aqui. Bom, acho que esse primeiro slide aqui é um slide bastante sintomático até do que o Dr. Nishi estava falando da nossa falência, né? Aqui do lado esquerdo nós temos uma tabela que mostra aqui a duração em anos em termos de um processo de insolvência, razão de recuperação que nós temos aqui no Brasil comparado ao mundo. Nós sabemos até que os números são muito piores, mas esses são os números que estão divulgados pelo Banco Mundial num relatório de 2020, comparando uma série de países. Há uma série de críticas à metodologia que eles adotam, mas, enfim, há uma disparidade enorme entre o Brasil e alguns países muito importantes. Até usando como exemplo aqui o Canadá, que a gente está na Câmara Brasil-Canadá, o Canadá tem aqui 84% de recuperação, enquanto nós temos 13%. O processo deles dura 1 ano e meio, enquanto o nosso dura 4, né? Estados Unidos aqui está nessa tabela um pouco mais para baixo, ali 75% de recuperação, com uma duração aí de 1 ano e meio. E mais recentemente, a gente teve um estudo, né, da Associação Brasileira de Jurimetria, que foi publicado em março do ano passado, e que coletou dados entre 2010 e 2020. A lei mudou em 2005, mas os dados foram nesse período só, foram 6.000 e poucos casos protocolados no estado de São Paulo, e eles chegaram à conclusão estatística de que os processos duram no mínimo 16 anos, e aqui eu falo uma conclusão estatística, porque os processos distribuídos em 2010 e 2020 ainda não terminaram, não chegaram até os 16 anos. Então, foi uma conclusão estatística do estudo. Em média, o passivo pago gira em torno de 6,1, o que é bastante baixo, né? Metade do que o Banco Mundial estava estimando para o Brasil. Somente 12,1% dos ativos são efetivamente arrecadados, né, para distribuição. E o tempo mediano entre a decretação da falência e o primeiro laudo de avaliação, isso me chamou muita atenção, que está nesse estudo, tem mediana de 5 anos e 3 meses, é muito longo esse período. Então acaba que a gente tem essa situação, que a gente tem até uma situação um pouco folclórica, que até hoje, se você for olhar no fórum, ainda corre a falência do Mapping, da Varig Log, do Boi Gordo, Fazendas Reunidas, do Boi Gordo, Banco Santos continua em curso, Banco BVA, são falências todas que já têm aí quase 20 anos, praticamente, né? Então, não há dúvida de que a gente precisa de um esforço mesmo para melhora disso, e acho que é importante aqui até fazer também uma parte, que eu tenho aqui praticamente caminhando aqui para 30 anos de advocacia contenciosa e vi muita mudança. Então, processos eletrônicos, varas especializadas, a gente viu a implementação de Sisbacen, agora Sisbajude, Sisbacen não, Bacenjude, Sisbajude, agora tem o Sniper, e a entrada dos métodos alternativos ou adequados de solução, por qual a CAN-CCBC aqui exerce um papel super importante.
E a gente viu uma modernização do judiciário. A maioria dos processos tem corrido, só que eu acho que talvez na falência, até por envolver uma multiplicidade de interesses e pelo um pouco da herança do sistema, ainda a gente tem muitos casos que duram muito tempo e são muito complexos. Aqui até só tem um pequeno fluxograma que ressalta um pouquinho mais aqui a questão da demora. Então, eu acho, na realidade, aqui que esses dois primeiros slides, a conclusão que a gente não poderia, que não poderia ser outra, é que a gente precisa de mudanças, precisa efetivamente melhorar. E para isso que veio esse projeto de lei, né? Ele veio com uma série de outras mudanças que o governo propôs, mas acho que aqui a conversa toda que a gente tem discutido no mercado e tem ouvido é que a gente só precisa. O intuito é absolutamente desejável para todos. Talvez na forma a gente precisa discutir os detalhes, sempre, né? As dificuldades surgem nos detalhes, né, o devil's in the details, e a gente precisa pensar aqui em como implementar efetivamente. E aí, voltando até um pouquinho para a própria filosofia aqui, para os objetivos da própria lei falimentar, eu fui voltar aqui para o artigo 75, para pensar, poxa, mas qual que é o objetivo mesmo de um processo falimentar? Eu me surpreendi com a quantidade de vezes que a gente tem termos aqui que dizem respeito à velocidade do processo falimentar, otimizar, liquidação célere, retorno célere do empreendedor, celeridade, né? Fazer aqui uma liquidação imediata e rápida. Ao passo que, na realidade, realmente a gente não está chegando né, nesse objetivo, nesses princípios, e por isso que é necessário mudar. Uma outra coisa que me chamou a atenção aqui também é que não há nenhuma menção nesse artigo 75, e isso é da lei corrente, ao credor. Se a gente for olhar qualquer legislação ou qualquer estudo de direito comparado, olhando quais são os objetivos das leis falimentares, principalmente no que diz respeito à liquidação, o primeiro princípio é fortalecer o sistema de crédito e maximizar a recuperação dos créditos para pagar os credores. Aqui a gente esse pedaço específico acabou se tornando aqui realocação eficiente de recursos. Na verdade, é o pagamento dos credores que deveria ser a primeira de todas. Tudo bem que circular por meio da venda um equipamento para que ele seja usado em outra é uma realocação, mas acho que a gente não pode perder de vista, né, o primeiro e mais importante, a primeira e mais importante função da falência, sem, claro, deixar de vista os outros princípios que também são importantes, ou seja, propiciar um fresh start para o empreendedor, conseguir preservar, na medida do possível, as atividades empresariais, embora no Brasil assim, seja praticamente uma hipótese teórica, né? Acho que todo mundo sempre menciona o caso da Caio Carrocerias, mas é o único que a gente conhece quase de continuidade de negócio depois de falida a empresa. Bom, e tudo isso para chegar no próprio tópico aqui do nosso evento, né? Então, o projeto de lei 3/2024, que, como eu disse, provavelmente deve acabar sendo retirado aí, da sistemática de urgência, acho que ela deve entrar agora numa dinâmica de diálogo com as partes interessadas, como aconteceu, e aqui eu dou até um relato, participei muito do PL 2925, das discussões que ainda estão ocorrendo. Houve um substitutivo que foi apresentado depois de ser retirado de pauta, dessa pauta urgente, e desse regime de urgência, desculpem, e houve toda uma série de interações do governo com as associações, com todas as partes que se interessaram, para efetivamente aprimorar o projeto e apresentar algo que fosse o mais próximo de um acordo com o mercado. E acho que aqui o mesmo vai acontecer. Então, acho que como o Dr. Nishi salientou bem, acho que aqui a questão toda da busca pela celeridade vem por meio de uma técnica de tentar se desburocratizar e tentar se privatizar ou delegar alguns atos para esse gestor fiduciário que depois a Luciana vai destrinchar aí com maiores detalhes. E acho que aqui um ponto muito importante que já foi dito é que, tendo em vista a possibilidade de
condutas equivocadas ou condutas impróprias, né? À medida que você deixa de ter um controle pelo judiciário com rédea curta, você precisa de normas que estruturem a conduta desses entes privados, dessas pessoas que vão tomar parte aqui do processo, e que haja força nas normas que estabelecem repressão e punição eventual. Então, acho que qualquer ato de delegação prevê esse tipo de estrutura que dê as diretrizes corretas. E acho que aqui tem que ter um certo pragmatismo, né? Porque se a gente for pensar aqui já entrando no plano de falência, em tese, um plano de falência não deveria ser nada tão difícil. Nós estamos na situação que a empresa acabou, tem uma série de ativos ali, esses ativos devem ser vendidos o mais rápido possível e da melhor forma possível, e depois haver uma distribuição de acordo com uma ordem que está prevista na lei. Artigos 83 e 84 prevêem ali as classes que devem ser pagas, a ordem, então vai se pagando classe a classe. Mas, de novo, as dificuldades começam quando a criatividade, como o Dr. Nishi mencionou, começa a ser utilizada. Então, e se os ativos forem de dificílima avaliação, se for um intangível, se for uma ação judicial contra a União que não tem uma tese firmada, se fosse né, uma tese de IAA, se fosse uma questão de PIS e COFINS, já tem um mercado todo sobre isso, mas isso é uma tese nova. Ou então, fala-se aqui em fazer um acordo, né, com as outras partes, mas alguém falou com a contraparte, sabe como é que vai ser a reação, né? Como é que eu vou fazer um acordo? Então, acho que, embora em tese seja simples, a questão começa a se complicar nos detalhes. E aqui eu queria entrar um pouco nessa parte exatamente da avaliação, né? Então, acho que embora um procedimento um pouco mais cartesiano levaria a avaliações feitas com muito cuidado e com muitos detalhes, aqui esse artigo 82C, inciso 3º, ele propõe que o plano pode prever hipóteses em que os ativos poderão ser alienados sem avaliação prévia. Aqui eu até vou lembrar do CPC, que ele prevê ali também algumas hipóteses em que as duas partes, né, concordem com o valor, ou então que os bens já tenham valores bem estabelecido por fontes confiáveis, então um carro vai ter o seu preço estabelecido pela FIPE, e por aí vai. Então, acho que é importante, só que também é importante que existam controles para que isso não seja utilizado da forma incorreta. E aqui, eu gostaria até de lembrar aqui de um caso, que até estava nas nossas discussões prévias, eu estava lembrando, o que a gente não quer que aconteça de modo algum é o que aconteceu, por exemplo, na falência da VASP, né? A gente teve ali uma aérea que tinha quase 20 aeronaves, todas elas terminaram sendo vendidas como sucata de metal. Isso aconteceu em 2013, que foi 5 anos depois da falência da própria VASP. E um pouco antes ela entrou em recuperação judicial, houve uma série de discussões, mas acabou sendo vendida ao final, aí, seja porque enfim, não foi mantida de uma forma adequada, ou não estava bem depositada, guardada, acabou destruindo todo o valor de algo que certamente tinha um valor muito maior do que aqueles poucos milhares de reais que foram vendidos. E nesse mesmo leilão foram vendidas todas ou uma boa parte das cadeiras, mesas, quadros, armários. Por que levar 5 anos para vender isso, né? Acho que é o tipo de bem poderia ter sido vendido muito mais rapidamente. E hoje em dia eu acho que um dos detalhes aqui que nos ajudam tanto para esse inciso 4º que está aqui na tela, né, que é a questão dos acordos com ações judiciais, como também para poder dar vazão a ativos de difícil quantificação, a gente tem todo um mercado hoje que vem se estruturando e progredindo, que é o mercado de special situations, né? Que é um nome aí americano que está se fazendo, que se adotou para casas que fazem negociações e operam com ativos em situações de dificuldade financeira, os distressed assets. Então, o mercado brasileiro vem sofisticando e acho que isso aqui vai ser um pedaço importante de toda essa equação, não só para dar essa liquidez, para comprar um ativo
ou para poder vender um ativo, mas a gente tem que levar em conta também que talvez eles operem comprando posições no meio de todas essas classes que a gente vai ter aqui negociando o plano de credores. Indo aqui para o próximo slide. Então, aqui, depois a gente vai disponibilizar aqui também os slides, e eu eu não vou ficar lendo aqui ou entrando tanto em detalhes. Acho que esses slides, eles mostram aqui um pouco o que vai estar dentro desse plano, né? Então, acho que ali na primeira parte estava a questão da liquidação e da venda dos bens. Aqui ele está falando, nesse parágrafo primeiro, de alguns mecanismos um pouco mais sofisticados. Então, era isso que o Dr. Nish também mencionou, né, da criatividade. Aqui já se começa a falar da aquisição de bens mediante utilização de créditos, quase que uma dação em pagamento aqui. O segundo item é a criação de uma SPE, seja numa nova sociedade, né, um fundo, um veículo de investimento no qual se coloca os ativos, né, faz ali o aporte dos ativos e os credores compram essa sociedade. O item terceiro é negociação de descontos por meio da Assembleia, na qual as classes vão ter que aprovar. A classe específica que recebe um desconto certamente teria que aprovar. E aqui, acho que nesse próximo slide, eu continuo falando um pouco do que tem que estar dentro do conteúdo do plano, e talvez esse inciso 5 seja um dos mais interessantes, porque o gestor fiduciário, ao apresentar um plano de falências, ele vai ter que apresentar uma estimativa do valor correspondente a cada classe de crédito prevista nos artigos 83 e 84, realizada com base em condições econômicas conservadoras, inclusive com a indicação das classes para as quais não haja expectativa de pagamento, adotado como parâmetro o valor das alienações previstas no plano. Então, o gestor fiduciário, no início da falência, para apresentar esse plano, ele ainda não vai ter impugnação de crédito julgado, uma série de outras coisas, ele vai ter que apresentar a estimativa dele de quanto vai haver de crédito em cada uma das classes e quanto vai ser a recuperação por meio da venda daqueles ativos e quantas dessas caixinhas vão ser preenchidas com pagamentos, aproximadamente. Então, eu até estava discutindo que talvez uma das coisas que a gente não deve, uma das consequências inevitáveis aqui é que o gestor fiduciário deve ter que partir de premissas e cenários aqui, porque ele não, dificilmente ele vai chegar num valor fixo de um número. Acho que ele vai ter que fazer cenários com condições conservadoras, como está colocado aqui, mas também com condições pessimistas, condições otimistas de recuperação. E o pior de tudo seria ele adotar certas premissas e deixar de fora algumas classes que deveriam votar. Então, na realidade, talvez isso que seja o conservador, mas seja na ideia de quem redigiu, seria tentar envolver o máximo de classes possíveis para não deixar de fora quem talvez no final de uma boa arrecadação acabe tendo que votar, né? Aqui o prazo para essa impugnação é de 5 dias, é curtíssimo. Quem tiver que impugnar essa estimativa vai ter um trabalho aqui bem duro, né, Luciana? A gente que é advogado sabe, 5 dias é quase nada. E eu chamo a atenção também para uma questão. Tem uma disposição sobre algumas impugnações que a Fazenda faz, na qual se previu que não vai haver sucumbência. Eu acho que deveria ter aqui também, porque se a gente correr o risco de perder 10% a 20% de uma eventual discussão, de uma discordância sobre o valor da estimativa, ninguém vai nunca impugnar isso aqui. Então, acho que é importante deixar muito claro que, até pelo nome, a impugnação de crédito normalmente, tipicamente, existe sucumbência, e vai ser provavelmente um incidente dentro da própria falência, não deveria haver sucumbência em um item como esse. Deixa eu ver aqui. No próximo slide, só passando aqui. Eu falo um pouquinho, na verdade, continuando aqui na questão dos critérios de aprovação, o Dr. Nish também mencionou ali que o plano vai ser apresentado e se não, a aprovação pode ser tácita ou expressa, né? A tácita seria se ninguém se opuser ou se menos de 15% se opuser ao plano de falências.
e aí 15% do total do passivo. Então, para haver uma assembleia de credores, vai ter que haver essa oposição por mais de 15%, que é um valor significativo, que acho que foi um filtro de relevância que foi aqui adotado por quem redigiu. Podia ser 10, podia ser 20, mas enfim, a ideia foi usar os 15. E o segundo critério importante é que, tendo havido essa oposição e ocorrendo a assembleia, na assembleia vai haver uma votação inspirada um pouco na recuperação judicial, mas diferente. Todas as classes afetadas pelo plano, ou seja, aquelas que potencialmente vão receber um crédito, têm que votar e aprovar por maioria de valor e maioria por cabeça. Parecido com a classe 1 e 4 da recuperação judicial. Uma dúvida que eu fiquei aqui, que eu acho que até é importante então, discutir, que não há muito esclarecimento sobre o que seria a subclasse dos extraconcursais, ou a classe dos extraconcursais. Ali a gente tem potenciais pessoas muito diferentes. Nós temos o próprio AJ, né? Nós temos trabalhadores ali, né, que vão receber lá até 3 salários mínimos. Temos alguém que deu um DIP, então um fundo de investimento ou uma instituição. Todos eles vão votar juntos ou são subclasses? Porque aqui não está explicado como é que é a classe organizada em si. Embora eu presuma que eles iriam ser somados todos como uma classe de extra, não há uma clareza aqui final na forma disso. Pelo menos não na minha leitura aqui. Não sei se os demais depois vão concordar, mas eu não enxerguei aqui como algo tão claro. E aqui eu acho que nesse parágrafo 3º, item 2, é onde pode surgir um pouco de discussão, que é aqueles credores e aquela classe para as quais não haja expectativa de nenhum pagamento não vota, então ele não participa. Então, se você está muito para baixo ali na cascata e a estimativa do gestor fiduciário ou do administrador judicial de não chego até o fisco, em tese, não haveria poder de voto, não haveria direito de voz em uma GC. Mas aí que vai começar a haver, né, um pouco a judicialização, toda a discussão que o doutor Nishi mencionou, e tentativa de liminar, impugnação do próprio plano. E aqui a gente vai para um segundo passo, que eu acho muito importante. A gente está falando muito aqui de um plano de liquidação, então a gente tem venda de ativos. Se não houver uma segurança, jurídica, de que o plano vai ser respeitado, de que as operações de venda, principalmente, serão respeitadas, né? Quem compra não vai se sentir à vontade de comprar o ativo, ainda que exista uma disposição ali, né, que foi introduzida em 2020, dizendo que não há preço vil, que pode haver vendas diretas, enfim, tem toda uma flexibilização que, como o doutor Nishi mencionou, ainda a gente não tem muita certeza de qual foi o efeito, mas para quem compra o ativo, se começa a enxergar uma série de questionamentos, ele não vai comprar, ou ele vai comprar valores muito descontados, o que é prejudicial para absolutamente todo mundo. Então, quanto mais segurança a gente tiver no todo, nos critérios de aprovação, na forma de venda e no plano, melhor para todos, porque vai maximizar o valor dos ativos. Aqui eu já caminhando aqui para terminar, porque, enfim, também já falei muito aqui. Acho que é importante dizer que existe aqui uma regra de cram down. Acho que isso aqui deve mudar, porque a regra de cram down é muito difícil. Ela parece se voltar exatamente para essa classe que fica recebendo um pró-rata ali. Então, pagou as duas classes de cima, essa que recebeu, vamos dizer, 50%, ela, ou ela, se ela se opuser, ou tem que haver um tratamento isonômico na classe, e as demais classes de baixo não recebem nada, ou uma classe que se oponha vai ter que receber o valor integral do crédito. É uma regra um pouco difícil de entender como é que ela vai funcionar na prática, mas enfim. E, por fim, acho que o último slide aqui que eu vou dividir com todos é esse aqui, que diz respeito ao fisco. O fisco foi trazido para a falência, ele vai participar do comitê de credores, também vai participar da Assembleia de Credores, e vai ser interessante ver como o fisco vai se comportar em uma assembleia de operações
um pouco mais sofisticadas. Então, né, discutir a avaliação de intangíveis, ou então participar de uma SPE, no qual todos os ativos do falido vão ser contribuídos. Precisamos ver como é que vai ser essa abordagem. E eram esses aqui os pontos que eu tinha aqui para dividir com vocês. Vou parar de dividir aqui a tela, e falei demais aqui. Vou passar a palavra para a Luciana e depois a gente pode, acho que, discutir um pouquinho aqui os temas também. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a CBC por mais esse convite, agradecer aos colegas de painel. Vai ser difícil falar agora, porque eu acho que vocês praticamente esgotaram a matéria, mas eu vou falar um pouco aqui do gestor fiduciário, né? Dando só um passinho para trás, então eu acho que até a partir de tudo que foi dito aqui, né, eu acho que é um consenso que o processo de falência ele é moroso e pouco eficiente, né? Também é consenso que uma falência célere e menos burocratizada é do interesse de todo mundo, porque isso significa valor, né? O que a gente sempre fala, o tempo na falência é perda de valor. Por quê? Porque os bens tornam-se obsoletos com o passar do tempo, né? Os custos de armazenamento e manutenção são muito significativos, né? Eu me recordo que a gente teve um caso uma vez que era de uma usina, né? Era uma execução, não era nem uma falência ainda, era uma execução. E mesmo contratando segurança armada, né? Esse credor, no caso era uma instituição financeira, teve saque, até roubar, assim, os fios de cobre da usina. E olha que tinha segurança armada, e mesmo assim, né, esse bem, ele não estava totalmente protegido, né, então houve um perecimento, uma perda de valor ali. Sem contar problemas ambientais, né, porque quando você tem, por exemplo, uma planta que está parada, a gente tem um caso que foi um caso grande, que ficou famoso, em que você tinha, na época da recuperação judicial, uma planta considerada moderna, e quando ela foi ser vendida na falência, tinha um plano de contaminação, né, ambiental do que o arrendatário dessa planta tinha causado para a planta. Então, isso trouxe, né, uma perda de valor enorme, porque quem comprou aquele ativo teve que fazer a reparação ambiental. Ainda que a gente fale, né, na sucessão e etc., para poder voltar a usar, ele teve que, de fato, ter um desembolso ali. Então, eu acho que é muito claro que tempo na falência é perda de valor, perda de dinheiro e contra os interesses de todos os envolvidos, né, dos credores e do próprio falido, porque quanto mais, né, se ele conseguir pagar todo mundo, o que sobrar vai para ele, que é que nunca só, é muito raro isso acontecer, né, gente, uma falência superavitária desse tipo, mas é possível, né. Como o Torniche falou, a gente teve uma reforma grande em 2012, quer dizer, em 2012 não, 14.112 de 2020, que a gente não conseguiu ainda testar, né? Então, a gente não sabe qual o efeito prático, a gente não tem estudo sobre isso, né? Mas que já na reforma, nessa primeira reforma, a gente já teve várias alterações na lei que alteraram a falência, né? Então, a gente espera que tenha causado já, né, um aumento, uma vantagem, não sei, uma melhor eficiência, né? E aí eu acho que o sentimento de todos somos a favor de mudanças, sempre bem-vindas, né, para tornar o processo mais célere, mais efetivo. A questão é se esse é o melhor caminho, né, se essas mudanças que foram propostas são aquelas mais adequadas ou necessárias para que alcancem esse resultado. Vamos lá, hoje na falência, nós temos a figura do AJ, né? O AJ, como o desembargador bem colocou, é um homem de confiança do juízo, apontado pelo juízo, né? E que tem uma série de deveres e responsabilidades, né? O que propõe o PL? O PL propõe um AJ provisório, que vai praticar os atos necessários para a elaboração da relação de credores, ou seja, não é claro o suficiente se ele vai elaborar a lista ou só praticar os atos necessários para a elaboração da lista, mas eu quero crer que vai ser ele que vai fazer a lista, porque senão o próprio gestor faz a lista, que vota ele, assim, não tem sentido, né? A gente precisa de uma lista para começar, né? E eu imagino que seja ele, e praticar atos urgentes até a GC para a eleição do gestor fiduciário, né? Mas também o que são atos urgentes, né? Isso foi bem colocado pelos nossos colegas, assim, o que efetivamente é absolutamente necessário, né, para ser realizado entre, né, esse momento, que é o momento da falência, até
a realização da Assembleia para a eleição do gestor fiduciário. E a lei, né, o projeto PL 3 de 2024, ele não regula vários pontos, então tem se questionado muito quais são os requisitos para você ser um gestor judiciário, né? E qual o tipo de expertise ou capacidade que você tem que ter? Isso vai variar de acordo com o objeto social da falida, né? Dependendo da área de negócios, você vai ter pessoas que são mais capacitadas, que conhecem o mercado específico para vender um ativo. Qual que vai ser o critério, né, utilizado para que a gente possa entender a necessidade, mais uma vez, né, dessa figura, né? Porque para os demais atos, a gente tem o AJ, que desempenha, né, todos os deveres indicados no artigo 22 da lei. Então, mais uma vez, né, o PL não coloca, então, quais são os requisitos para você ser o gestor fiduciário e quais as responsabilidades. O parágrafo 5º do artigo 22 determina que as disposições da lei quanto à atuação do AJ aplicam ao seu gestor, né? Mas o que isso quer dizer exatamente? Todos os deveres, todas as responsabilidades, né, são aplicadas a ele. Por que a gente pergunta isso? Porque o PL não alterou o artigo 32 da lei, que é o que fala que o administrador judiciário, os membros do comitê responderão pelos prejuízos causados à massa, ao devedor ou aos credores por dolo ou culpa, devendo o dissidente consignar sua discordância em ata para eximir-se da responsabilidade. Então, em vários momentos, o PL, quando fala do AJ, fala o AJ, o gestor fiduciário. O AJ incluiu a figura do gestor. Nesse artigo 32, ele não consta, né? Que é justamente o que fala dos prejuízos causados à massa, ao devedor e aos credores. É certo que previu, sim, no 154, parágrafo 5º, que a sentença que rejeitar as contas do administrador judicial fixará suas responsabilidades e poderá determinar a disponibilidade do sequestro de bens. Nesse ponto, né, a lei fez remissão para que o gestor fiduciário também, em caso de rejeição das contas, possa ter os seus bens tornados indisponíveis ou que haja sequestro dos bens. Mas, de novo, não alterou o 32, que eu acho que é o principal artigo que regula aí a figura, né, da responsabilidade do AJ. E também não alterou, por exemplo, o 177, que trata do crime previsto, que fala, ao adquirir o juiz, o representante do MP, o administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o escrivão ou o leiloeiro, por si ou por interposta pessoas, bens de massa falida ou de devedor em recuperação judicial, ou, em relação a estes, entrar em alguma especulação de lucro quando tenham autuado nos respectivos processos. Então, hoje, né, e a gente sabe que norma que trata de crime é sempre, né, interpretada restritivamente, hoje não tem a figura do gestor fiduciário no 177, que poderia ter, para evitar essa discussão se se aplica ou não se aplica, se ele está sujeito ou não, né, a esse crime. Então, se a intenção do legislador foi equiparar o AJ ao gestor, a gente tem algumas mudanças que são necessárias para que fique claro que eles estão sujeitos ao mesmo regime, né? Inclusive no 32 e no 177, como eu coloquei. O ponto mais sensível do credor, já indo, né, eu acho que isso foi levantado, eu acho que é um pouco de consenso também, é a questão do conflito de interesses. E por quê? Porque esse gestor, ele é eleito por maioria simples. Então, vamos pensar num caso em que você tem um grande endividamento, por exemplo, por bonds, né? Você tem um grupo de bondholders que controla esse processo. Não é raro isso acontecer. A gente viu em grandes causas que isso é bastante comum. Então, esse grupo é o grupo que vai eleger o gestor. Esse gestor, por outro lado, aprova o plano. Esse gestor opina nas habilitações de créditos desse grupo. E esse grupo pode destituir o gestor sem nenhuma justificativa a qualquer momento. Ou seja, ele está, né, vinculado a este grupo do começo ao fim, e ele pode ser removido a qualquer momento que ele desagradar o grupo que o colocou lá. Então, eu acho que isso, né, não acho que foi a intenção do legislador pensar tudo isso, como a gente estava falando aqui antes do painel, né? A gente não tem como antever
a criatividade humana, né, é sem fim, e a gente não tem como antever todos os problemas que vão criar. Mas ali eu acho que é um pouco intuitivo, um consenso, que se quem elege, né, o gestor fiduciário, esse grupo, se ele é que vai apresentar o plano, sem a necessidade de uma avaliação prévia, estimando o valor dos ativos e destinando esses recursos, há uma preocupação legítima, na minha opinião, né, de conflito de interesses e como que a gente pode lidar com isso, né, nesse cenário. De novo, eu não acho que ele é impossível, eu só acho que a gente precisa analisar concretamente as hipóteses, né, que isso pode acontecer e criar, junto, os mecanismos para coibir esse tipo de conflito, né? Então, e ainda, né, falando aqui, o que a gente trouxe é que, assim, não é raro, né, que a gente tem que admitir que os falidos comprem posições na falência. Então, o próprio falido se torna credor, e dependendo da relevância desse crédito, ele mesmo, falido, pode eleger o gestor fiduciário e aprovar o próprio plano, né, o plano do falido, o plano de venda do falido, propondo descontos para a classe, né, que no final esses descontos beneficiam a quem? A ele mesmo. Então, assim, eu acho que a gente não pode também ignorar a realidade do nosso país, dos nossos processos e do tipo de problema que a gente enfrenta, né? Ainda que a intenção seja ótima e louvável, e eu acho que, de novo, o interesse de todos é que ela se torne mais efetiva, sempre, né? Outro ponto que chama atenção é a questão da remuneração, que foi mencionada aqui pelo Dr. Nishi, que é a questão do limite, né? Não há um limite previsto na lei dos 5%. Né? Mas, além disso, não há... o PL prevê que a remuneração será fixada de acordo com as condições de mercado e prevê uma taxa de sucesso na alienação dos ativos e no pagamento dos passivos. Mas eu, né, me pergunto, o que é uma condição de mercado para uma figura que está sendo criada agora, né? A gente vai aplicar, então, os critérios ou parâmetros que eram aplicáveis ao AJ, né? O que é uma taxa de sucesso? É vender rápido, né? Não exige avaliação. Então, eu vou ter que premiar uma venda, por exemplo, que foi super rápida, mas que foi por um valor nitidamente abaixo do valor de mercado, né? O que é essa taxa de sucesso no pagamento dos passivos? É se eu paguei rápido, né? De novo, eu fiquei com pouco tempo do dinheiro em caixa, mas se eu não tenho uma relação de credores razoável, não tem como fazer, né? Eu, conversando com alguns colegas, uma dificuldade tremenda é você saber qual é o passivo do fiscal, né? Você não tem lá um valor, e às vezes o que empata é justamente isso. Então, por outro lado, se ele consegue rápido essa informação do fisco, então existe uma taxa de sucesso, né? Eu tenho muita dificuldade para entender qual vai ser o critério do sucesso nesse caso, entendeu? Se a gente não tem necessariamente a necessidade de ter uma avaliação. Porque só a celeridade também, não sei se é o critério mais adequado, né? Porque o que a gente precisa é vender rápido e vender pelo maior valor, sempre, né? Pelo menos buscar vender pelo maior valor. Então, um ponto que tem sido levantado por alguns colegas, né, e eu acho que faz muito sentido, é que seja dada uma oportunidade para os gestores apresentarem propostas nos autos. E aí você cria como se fosse um processo competitivo em que você colhe uma proposta, né, boa, uma melhor proposta. É claro que os credores não vão estar vinculados à proposta de menor valor, porque você tem que acreditar que aquele gestor tem a expertise para vender aquele ativo de uma forma melhor e não necessariamente pagando uma comissão menor vai ser o melhor resultado, porque se ele conseguir vender aquilo por 100 ao invés de 10, eu posso pagar para ele um percentual maior. Mas, de novo, pelo menos para que se tenha alguma clareza, e não fique uma coisa, né, uma única proposta que vem de um credor sem nenhum critério, né? Talvez você abrir esse espaço para que apresentem propostas nos autos seja bom porque você já cria, né, nessa proposta ali, pelo menos alguma noção do que vai ser esse plano, né? Do que vai consistir esse plano, né? E ver o que é melhor para você poder tomar de uma forma consciente a melhor solução, admitindo que a gente não vai ter um grupo só controlando, que a gente tenha vários grupos, né? A gente não tem aí um grupo que tem o controle 50+1, porque hoje, de novo, hoje a eleição do gestor é maioria, não tem classe, não tem nada. Então, o maior credor
a rigor, é que vai ter o poder de escolher essa figura, né? Então, outro ponto que ficou claro aqui com relação ao conflito de interesses que a gente falou, né, que é, de novo, é um ponto bastante sensível, é a questão de que não está claro na lei que esse gestor ele tem que ser, né, ele tem deveres fiduciários perante todos os credores, e não apenas o grupo que o elegeu. Então, talvez deixar isso mais claro na lei fosse muito importante, né, justamente para evitar que haja esse direcionamento, né, no plano de falência em benefício da classe, vamos dizer, ou da maior classe, a classe dominante ou da maior classe. E, para não querendo me alongar aqui muito, mas assim, o que me chamou a atenção, tá? É que quando o projeto trata do comitê de credores, né, ele fala que o acesso do comitê a documentos e informações de forma ampla e restrita. E eu acho que isso aqui pode ser um problema, porque em termos práticos a gente já viu aqui que muitas vezes o credor ele fica pedindo informação, né, ou esse grupo de credores para realmente tumultuar, né, o processo. E a gente tem que ver aí se a forma ampla e restrita, né, parece que o juiz não tem o dever de analisar a pertinência desse pedido. Eu acho que sempre vai ter. Porque senão, o que acontece? Fica uma coisa sem fim. Eu trouxe aqui do Comitê de Credores porque eu me chamou a atenção esse ponto de forma ampla e restrita, né, que dá a entender que não tem dizer do judiciário nesse ponto, e eu acho que sempre tem que ter. Mas eu acho que esses são os principais pontos do PL, e acho que com alguns aprimoramentos pode ser que realmente a gente alcance o resultado final. Eu, pessoalmente, já tive um cliente que me procurou uma vez falando, olha, eu quero um fundo, né? E falou, eu mapeei tudo aqui, eu tenho uma solução para essa falência. E a única coisa que eu quero é um percentual se eu vender acima do valor de avaliação. Me parece razoável. Mas me parece que hoje a lei já permite que isso aconteça, que o AJ faça essa contratação desse profissional com essa expertise para dar essa solução, né? Eu não sei se necessariamente você onerar a massa com mais um custo, né? Que é um custo, que teria o AJ provisório, aí tem tem um gestor, e o gestor ele tem que fazer também as funções que caberiam ao AJ, né? E que ficou uma parte paga para um, uma parte paga para outro. Então, eu tenho dúvida se esse é o melhor caminho. Assumindo que a gente chegue num acordo que né? Eu só acho que realmente a gente tem pontos que precisam ser melhorados para evitar, principalmente essa questão do conflito de interesses e também a questão da remuneração. Acho que é uma questão muito importante, a gente tem que desde já lidar com ela, porque taxa de sucesso, de novo, não consigo ver o que é, né, o sucesso na falência de uma forma tão clara. Acho que são essas as minhas considerações, e acho que a gente pode abrir para perguntas, se tiver. Obrigado, Luciano. Obrigado, doutor Nicho. Obrigado, Alex. Tem algumas perguntas aqui. Nós temos ainda 15 minutos, certo? 45 minutos. Então, dá para colocar bem aqui. Fique à vontade também para pedir a partes, e agora a sequência fica informal, debates e conversas. Como o projeto de lei aborda a questão da regulamentação e conformidade, especialmente no que se refere ao papel do gestor fiduciário? Essa é uma das perguntas. Fiquem à vontade, não tem sequência, pode começar se quiser, Alex, depois a intervenção do Dr. Nietzsche, doutora Luciana. Eu acho que talvez o ponto que... Acho que meu microfone tá ligado, não tá? Ah, tá. Acho que o ponto principal aqui do papel do gestor, primeiro, eu concordo plenamente com a Luciana que talvez o papel do gestor não seja nem necessário. Talvez a própria estrutura que a gente tem já permita criar aqui, por meio do próprio AJ, a subcontratação de alguém que seja especializado em fazer liquidação de ativos, por exemplo, ou avaliações e promova esse processo de um jeito rápido. Acho que o que não pode acontecer só é ficar 5 anos entre, né, o decreto de falência e a primeira avaliação.
porque isso é ruim para todos os credores. Acho que colocar talvez no papel não fosse necessário, mas colocar um plano ali para traçar né, cada uma das etapas para um juiz aprovar, pode ser uma boa, porque vai organizar o processo como um todo e acelerar. Agora, com relação à própria conduta ou o papel do gestor, acho que tendo gestor ou sendo alguém contratado pelo próprio AJ, eu acho que talvez o ponto mais importante aqui seja fortalecer, como até a Luciana mencionou um pouquinho alguns itens dos tipos penais, mas fortalecer todo o arcabouço de normas que vão controlar o que vai ser feito e criar consequências para um mau uso, um desvirtuamento das normas, porque na medida que você delega do judiciário para um privado algo que mexe com o dinheiro de uma coletividade, né, com valores de uma coletividade, acho que é importante haver esse controle. Só umas ideias iniciais aí para... Até já complementando a minha fala, né? Eu acho que tem um ponto aqui, que é assim, em que pese o AJ já poder fazer essas contratações, né? O que acontece quando ele não contrata? Quando você tem lá uma omissão reiterada, né? Do AJ. E aí eu, pessoalmente, já passei por casos em que existe uma relutância, né, do juiz de trocar o AJ. Porque eu tenho, por exemplo, agora, tá, cuidando de uma falência, ainda regulada pelo decreto, que eu tenho um cliente que quer comprar uma fazenda. E eu não consigo comprar fazenda. Eu não consigo avaliar a fazenda. E daí o síndico fala, faz uma proposta. Eu falei, não vou fazer uma proposta sem nenhuma avaliação de 30 anos atrás, porque depois vai vir alguém para né, reclamar de que eu estou comprando essa fazenda sem avaliação. E não existe um quadro de credores, ou seja, não existe a mínima noção do endividamento dessa empresa. Se ela tem passivo fiscal, se ela não tem, ou seja, o que significa, né? Se tem um esvaziamento, se não tem, entendeu? Que tipo de alegação que a gente pode ter? E eu já pedi a destituição desse AJ algumas vezes, né? E toda hora tem um subterfúgio. Então, assim, resolve. Mas e quando você tem uma omissão do AJ, né? Eu acho que aí é um pouco balancear como é que esses credores, né? Esse grupo de credores consegue, né, emprestar alguma efetividade. Então, a gente teria que ter um mecanismo, por exemplo, que, a pedido de tantos credores, a contratação desse profissional tem que ser impositiva pelo AJ, talvez, entendeu? Com a anuência de todos. Eu não sei, mas que existe também esse ponto, assim, a gente falou bem do conflito de interesse dos credores, mas muitas vezes os credores, eles ficam sem voz, né? Sem ter o que falar, porque fica no total discricionalidade do AJ contratar ou não contratar, né, esse profissional, pedir essa ajuda, né? Porque isso muitas vezes pode causar um conflito para o AJ, porque ele tem que assumir que ele não tem essa expertise necessária, né? E isso pode influenciar a remuneração dele. Então, a gente tem também, né, a situação atual não é uma situação sem nenhum conflito, né, de interesses. A questão é como é que a gente consegue, no caso prático, balancear e evitar, né, que as situações extremas, né, aconteçam. É só fazer um comentário. De fato, esse gestor fiduciário talvez seja uma forma de dar uma maior eficiência na venda dos ativos. Não tenho dúvida. Porque existe, na verdade, o AJ tem a função de promover a venda e ele está sendo remunerado por isso. Então, talvez seja uma forma de flexibilizar isso e substituindo. Então, nessa questão, talvez, embora possa até onerar mais a massa, ela tem justificativa. Talvez custa mais caro, mas vai ter uma melhor efetividade. O que me parece que são as outras funções, que talvez os riscos, os problemas, estão nas outras funções do AJ ou nessa possibilidade de apresentação do plano de credores, ou seja, apresentar um plano de credores que provavelmente vai alterar a forma de pagamento, não a ordem, mas a forma de pagamento, no sentido de permitir descontos. E aí
talvez aí esteja um risco muito grande em relação ao que hoje existe em relação ao modelo atual. Mas eu acho que talvez seja uma flexibilização para permitir a efetivação da venda. Pode custar mais caro, mas muitas vezes é o que traz a solução, é a pessoa que traz a solução e que talvez possa ser remunerada. Mas não me parece que tenha que haver toda essa criação dessa figura como o próprio modelo atual acho que permite essa contratação, esse reforço, não há venda. Uma outra questão, existem paralelos internacionais relevantes com relação a esse projeto de lei, a criação do gestor fiduciário? Quais são as melhores práticas globais nesse contexto? Olha, citando uma fala aqui do professor Satiro, num evento que teve recentemente, eu acho que é muito complicado a gente fazer essa análise, porque aqui, né, o que a gente está vendo é que o FAI dele está completamente à margem, né, do processo do jeito como está colocado, porque ele vai ser, o gestor vai ser eleito pelos credores, não necessariamente vai precisar de uma avaliação, e o falido está à margem do processo. Então, eu acho que é difícil a gente. Acho sim que teve uma inspiração em sistemas estrangeiros, mas acho que a nossa comparação aqui ela tem que ser feita com muito cuidado, porque a gente tem uma realidade bastante peculiar, inclusive cultural, eu diria, porque a gente, né, tem situações aqui que eu acho que são comuns para o nosso processo, como, por exemplo, essa demora, né, do processo, como, por exemplo, essa dificuldade de você identificar o passivo da falida, essa dificuldade de você ter um número do fisco, né? Que eu, muitas vezes não imagino que ele vai acontecer lá. Imagino que lá as autoridades nos outros países possam ser mais eficientes e falar, olha, a primeira coisa, no dia 2 está aqui, ó, a sua dívida fiscal é essa. E a gente fica muitas vezes sem ter essa informação, que é uma reclamação recorrente, né, dos AJs. Então, acho que a comparação aqui fica um pouco prejudicada no nosso caso. Nishi, quer fazer algum comentário? Senão, acho que eu tenho aqui um. Por favor, Trana. Eu assisti um webinar também que acho que o Dr. Daniel Carnio estava comentando, né, um pouco da formulação, e ele mencionou algumas jurisdições. A minha memória, agora que eu estou ficando um pouco mais velho, não é tão boa. Eu tenho certeza que ele mencionou Singapura, entre outros lugares, mas tem alguns países que existe uma sistemática em que há credores que colaboram na escolha de um profissional para venda, mas acho que eu concordo plenamente com você, Luciana. A gente está muito à margem aqui, né? É só olhar aquela primeira tabela que eu coloquei ali para mostrar uma comparação mundial, a gente está muito para trás. Então, acho que o importante é a gente acelerar o nosso processo de falência. E um ponto que, aliás, eu esqueci de falar, que eu acho que é importantíssimo, enquanto eu estava discutindo um pouco os objetivos da lei, eu acho que, na verdade, talvez as consequências mais importantes desse PL não estejam na falência, né? Estão todos fora. Primeiro, na forma como as partes vão se relacionar no pré-RJ, na situação em que as dificuldades começam a aparecer. Porque o que acontece? Se a falência vira um instrumento em que há alguma recuperação, a RJ tem que ser melhor do que isso. O plano de recuperação judicial tem que ser muito melhor. Porque senão o credor vai votar contra o plano e vira uma falência no qual ele recupera alguma coisa. Que não seja 92%, que nem no Japão, que quase não tem perda, né, que estava naquela tabela, mas que seja 30%, 40%, já é algo. Eu, semana passada, estava defendendo no STJ um caso de abuso de voto, no qual o meu cliente tinha a maioria dos créditos, votou pela quebra, e o voto foi tido por abusivo. Tive de levar para Brasília para reverter e foi revertido. Só que agora já se passaram 3 anos, né? Então vou agora ficar com tentar como é que fica a situação, né? Mas acho que assim, voltando ao ponto, acho que acelerar a falência e trazer uma recuperação melhor é bom para o país, é bom para os credores, para o sistema de crédito, e acho que mais importantemente melhora
a dinâmica da recuperação judicial e a própria dinâmica de crédito, de renegociação antes da própria recuperação judicial. Não sei se vocês veem dessa forma também. Certamente. É impressionante os números dos outros países. O Japão, impressionante. Deve ser muito difícil pedir recuperação judicial lá, né? Muito difícil. Pedir para, talvez, para dar mais 30 dias, né? Sem redução, né? Mas é justamente isso que eu havia mencionado. É importante que se melhore a falência, porque melhora o sistema, melhora as nossas recuperações, melhora os planos, as negociações, passam a ser muito melhores. E é o que nós precisamos melhorar o ambiente de negócio, melhorar a recuperação de todos os créditos, seja na recuperação, seja na falência. Então, talvez estejamos muito, muito atrás mesmo. Certamente, nesse quadro que o doutor Alex mostrou, e ainda eles foram muito gentis, muito condescendentes com a nossa posição. Né? Exato. 4 anos, né? 4 anos para falência, ou 6, 4 ou 6 anos, não existe, né? No Brasil não existe isso. Então, estamos muito longe, temos muito a caminhar. Agora, se existe essa figura nesses países em que a prática é mais evoluída, mais eficiente, não sei, eu acho que não é isso. É uma questão mesmo de cultural, uma questão de sistema de cobrança, mas principalmente cultural. A gente sabe que o Japão não tem. Outro dia, uma delegação de juízes voltou dos tribunais, de visita ao Tribunal do Japão, eles não entendiam o que era uma execução. Não entendiam. Mas não deve. Tem que executar para quê? Então, imagina, não precisa executar, porque lá paga-se espontaneamente, e não entendia por que executava. Por que processo de penhora? Não cabe isso. Então, tem uma questão aí de ambiente cultural, né, que está acima de tudo isso, a meu ver. E de instituições mesmo, mas de evolução de instituição. Muito bem. São duas questões que eu acho que são ligadas. Eu pedi a vocês que, por favor, no momento em que responderem, já façam também suas considerações finais para que nós possamos manter 1 hora e meia de, de webinar. Duas questões são como a sociedade civil pode participar do processo de discussão desse PL e quais são os próximos passos até a aprovação ou não? Enfim, qual é a tramitação dele? Quem começa? Eu posso até começar aqui, porque eu tive a experiência do outro PL ali, do 2925. Acho que a equipe econômica do governo que está liderando essa iniciativa, né, principalmente o Marcos Barbosa Pinto, secretário, que está à frente disso, é uma pessoa super aberta, ele é um profissional brilhante, foi da CVM, enfim, é alguém que é muito inteligente e esteve naquela minha outra experiência muito aberto a ouvir é, sugestões, a ter reuniões. Claro, é importante que sejam pontos que tenham sido discutidos previamente, talvez em associações, em grupos de interesse que podem pedir a reunião e discutir. E acho que na experiência que eu tive ali, todas as interações foram positivas e construtivas. Eu acho que é o caso da gente buscar o aprimoramento aqui da norma para chegar ao melhor ponto possível, para não perder também a oportunidade, já que vai haver alguma mudança, né, a gente pode até pensar no que deveria mudar para chegar onde a gente deveria, talvez acrescentar algumas coisas. Então, acho que esses eram meus 20 cents aqui.
Doutora Luciana? Então, eu, assim, só para deixar um pouco mais claro, eu trouxe todas essas provocações e questões e problemas, mas eu não sou contra o projeto, pelo contrário, como eu falei aqui, eu acho que falta, né, muitas vezes expertise para o AJ para vender determinados ativos, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de avaliar, dependendo do ativo, né? Se é um bem intangível, se é uma sociedade, a gente está vendendo um estabelecimento, humanidade produtiva, né, que não é tão simples assim. Então, eu acho que existe essa carência, tá? Eu acho que o AJ muitas vezes é um advogado, ou então ele tem ajuda, né, de contadores, etc., mas ele não é um homem de mercado. Então, ele não está no mercado agro, no mercado, naquele segmento específico. Então, me parece que existe, de fato, né, uma expertise que pode ser agregada. Dito isso, a gente tem que. Eu também acho, como eu relatei aqui no meu caso da Fazenda, que eu estou de mãos atadas, né? Porque não consigo destituir esse AJ, a Fazenda não consigo vender, o meu cliente não consegue comprar. Então, eu também acho que tem muitas situações em que os credores ficam de mãos atadas. Eles ficam meros espectadores do processo e nisso não tem nenhum sentido, porque, de novo, como eu comecei a falar, tempo é perda de valor. Mas eu acho, de novo, que do jeito que o projeto está, ele precisa de alguns reparos para evitar esses problemas maiores, que são essas situações de conflitos de interesses, essa questão da remuneração que pode ser exacerbada, excessiva, e se voltar contra as classes menos favorecidas, ou as que estão, né, numa ordem de prioridade para baixo. Mas eu confesso já que o PL, em tese, ele lida com os problemas reais, que são, né, completa falta de capacidade para, né, poder fazer tudo do AJ, porque ele não tem, né, como, não existe esse profissional que a gente pudesse de antemão, né, ter tudo que precisa. Então, eu acho isso, e tem esse caso dos credores. Então, a preocupação para mim é legítima, e eu acho que o projeto é bem-vindo. Eu acho apenas que a gente tem que, de fato, trabalhar nesses pontos, e no caso concreto, e com base na nossa realidade de Brasil, esses malfeitos que a gente vê acontecendo nos processos. E como a gente lida com isso para que isso não se repita, né? Eu acho que, do meu ponto de vista, é um pouco isso. E daí, nesse ponto, eu acho que tirar a urgência do PL é necessário, porque precisa de mais reflexão de todos, né? Principalmente dos magistrados, que se deparam diariamente com os problemas, né, nas falências, das associações e dos profissionais que atuam no ramo. Então, né, é só esse o meu ponto. Não queria parecer assim, eu sei que eu problematizei muito, mas eu não sou, né, contra o PL. Eu vejo mérito nele e vejo por que que ele existe, por que que ele foi idealizado. A gente só tem que realmente dosar. Doutor Nishi, por favor. Eu também, eu vejo com bons olhos qualquer tipo de aprimoramento. Eu até acho, se de fato for retirado o regime de urgência, eu acho que foi bom, porque deu uma sacudida e uma movimentada para que rapidamente possamos discutir, formular ideias, alternativas, que me parece que acontece com essa sugestão do gestor fiduciário para mim, indica uma evolução do mercado brasileiro, tal como existe nos Estados Unidos, de atuações de profissionais, de M&A, de ativos estressados, que talvez esteja iniciando no Brasil e que é importante para nós, para aprimoramento do sistema. Quando se fala em gestor fiduciário e não fala em administrador judicial, eu acredito que não é por acaso. Existe aí indicação de gente diferente entrando, querendo entrar e que possa ser, de fato, muito importante para o aprimoramento do sistema. Eu acho isso bom, né? Então, se de um lado nós temos aí essa restrição quanto à pressa numa aprovação, que não acredito que não está maduro para aprovar, mas, por outro lado, permitiu já uma mobilização muito rápida, talvez tenha sido muito bom e que agora passa-se a estudar
com muito mais gente preocupada e estimulada pela pressa, né? Não vamos deixar que isso aconteça assim. E então entendo eu que todo esse movimento indica, a meu ver, uma mudança, talvez um outro patamar que o mercado brasileiro talvez esteja vivendo, né? Então, de uma forma muito positiva, entendeu que temos que aproveitar essa discussão para aprimorar, para mudar e para mudar para melhor, com a segurança, com toda essa preocupação que o mercado tem. E quando falamos de mercado, falamos dos advogados, falamos da academia, que é muito importante, né? Do judiciário, que muitas vezes não se pronuncia, acho que teria que se pronunciar. Então, o que é importante, acho que estamos vivendo um momento importante e é essa movimentação da sociedade civil. A sociedade civil, na verdade, é isso, são os players que estão se manifestando de uma forma, a meu ver, positiva. E, bom, minhas considerações finais e agradecendo pela oportunidade e iniciativa da CCBC para tratar desse tema quente nesse ramo do direito, que é o direito da insolvência. Muito obrigado aos expositores, doutor Alex Ratanaka, doutor Eduardo Nishi, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutora Luciana Celidônio. Com certeza foi muito proveitoso para todos nós que ouvimos e aprendemos. Portanto, em nome da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e da Comissão de Assuntos Jurídicos, eu agradeço profundamente a presença de vocês. Agradeço também ao Fernando, ao pessoal de apoio do TI e todos aqueles que estiveram nos ouvindo durante esse tempo todo. Esse webinar vai estar disponível nas plataformas digitais da CCBC para aqueles que quiserem ver novamente e compartilhar. E em breve a nossa comissão jurídica anunciará o próximo evento. Muito obrigado, encerramos assim o nosso webinar. Boa tarde. Obrigado.